Hoje eu quero te fazer uma pergunta simples, mas que carrega um peso enorme. O que hoje parece impossível para você? Talvez seja aquela porta que nunca se abre, por mais que você ore, clame, jejue. Talvez seja um diagnóstico médico que te arrancou a paz. Uma situação na família que já te fez chorar em silêncio tantas vezes. Quem sabe é aquele sonho antigo que você já guardou lá no fundo da gaveta porque se cansou de esperar. A verdade é que todos nós, em algum momento, enfrentamos o impossível. E quando isso acontece, a fé é provada, o coração se cansa e parece que o céu está em silêncio. Mas mesmo nesse silêncio, Deus continua ouvindo. Mesmo quando nada muda, Deus continua agindo. Hoje, antes de qualquer oração, eu te convido a abrir o coração diante dele. O que tem tirado a sua esperança? O que tem feito você pensar? Isso para mim já não tem mais jeito. Apresente isso agora diante de Deus. Porque o que parece impossível para você é exatamente onde o poder de Deus se manifesta. A palavra de Deus em Lucas 1:37 declara com firmeza e ternura: porque para Deus nada é impossível. Essa frase foi dita pelo anjo Gabriel a Maria, uma jovem comum, assustada diante da promessa extraordinária de que geraria o Filho de Deus. Ela não entendia como aquilo aconteceria. Ela até perguntou: mas como será isso? E a resposta foi clara: para Deus nada é impossível. Essa mesma promessa ecoa até hoje, diretamente ao seu coração. Você pode não ver solução agora, pode não fazer sentido aos olhos humanos, mas Deus não precisa de lógica. Ele age com poder, soberania e propósito. Aquilo que está travado há anos, Ele pode destravar em segundos. Aquilo que é impossível para você, para a medicina, para o sistema, para o tempo, não é impossível para o Deus que criou o universo com apenas uma palavra. Então receba essa verdade hoje, não como uma frase bonita, mas como uma promessa viva. Para Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. Maria estava vivendo sua rotina comum quando, de repente, Deus entrou em cena com uma promessa impossível. Ela era uma jovem virgem, sem status, sem grandes recursos, mas foi escolhida para gerar o Salvador do mundo. Ela não pediu, ela não se candidatou, mas o céu olhou para ela e a chamou pelo nome. Isso também pode acontecer com você. Você talvez se sinta pequeno, invisível ou até incapaz. Mas Deus não precisa que você esteja pronto. Ele precisa que você esteja disponível. Assim como Ele escolheu Maria para um milagre impossível, Ele também pode escolher você. Talvez o seu impossível hoje seja uma cura, uma porta de emprego, a restauração de um casamento, a conversão de alguém que você ama, ou talvez seja algo dentro de você, um medo, uma dor, uma insegurança que ninguém vê, mas Deus vê. E a mesma promessa dita a Maria atravessa os séculos para alcançar você agora. Para Deus, nada é impossível. Creia, o impossível de Deus não depende das circunstâncias. Fé não é fechar os olhos e torcer para que tudo dê certo. Fé é abrir os olhos espirituais e enxergar que Deus já está agindo, mesmo quando nada mudou por fora. Maria não entendeu todos os detalhes, mas creu. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isso é fé. Fé não é ter todas as respostas, é confiar em quem tem. Às vezes, o impossível não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. É a fé que te dá força para continuar esperando. É a fé que te sustenta no silêncio, na demora, na oração ainda não respondida. E é essa fé que move o coração de Deus. Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, tão pequena, mas tão poderosa, nada será impossível. Então, não importa o tamanho da sua fé hoje. Se você crer, mesmo com dúvidas, mesmo tremendo, mesmo chorando, Deus se inclina para ouvir e agir. O impossível começa quando a fé se levanta. A Bíblia está repleta de promessas para quem confia no Senhor.
E essas promessas não são palavras vazias. São juramentos do próprio Deus, que não mente, que não falha e que cumpre tudo o que diz. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus promete sustentar, proteger, guiar. Promete estar com você no vale, na tempestade, no fogo, no deserto. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te toma pela mão direita e te diz: não temas, eu te ajudo. Essa é a segurança de quem crê. Mesmo quando tudo parece ruir, Deus não abandona. Você pode não ver a saída, mas Deus já preparou o caminho. Você pode não ter forças, mas Ele é a sua fortaleza. Você pode não entender, mas Ele está no controle. Confie nas promessas, porque quem confia vê o impossível acontecer. Há momentos em que tudo parece perdido. O chão desaparece, as forças acabam, e a alma grita em silêncio. E agora? Mas é justamente nessas horas que a esperança em Deus se torna nossa âncora. Lamentações 3 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando tudo falha, o amor de Deus permanece. Quando as portas se fecham, Ele continua sendo a porta. Quando não há saída visível, Ele continua abrindo caminhos no impossível. A esperança não é a ausência de dor. É a certeza de que, mesmo na dor, Deus está presente. Ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei no Senhor. Não é fácil manter a esperança, mas é possível quando lembramos de quem está conosco. Ele é fiel. Ele é socorro bem presente. Ele é a razão pela qual ainda podemos esperar. Há momentos na vida espiritual em que tudo silencia. Oramos, buscamos, choramos, e o céu parece fechado. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum alívio. Mas é importante lembrar: o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Muitas vezes, Ele trabalha nas entrelinhas da nossa história, moldando o invisível, preparando o que ainda não vemos. Foi assim com Jó, com José no Egito, com Davi escondido em cavernas. O silêncio não é rejeição, é amadurecimento. É no silêncio que a fé se fortalece, que aprendemos a confiar sem garantias visíveis. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Deus se cala, Ele nos convida a descansar nele. A fé não se resume a sentir, mas a confiar. E mesmo no silêncio, Ele continua Deus, continua bom e continua conosco, trabalhando em nosso favor. Um dos maiores desafios da vida cristã é soltar o controle. Queremos resolver, entender, planejar cada passo, mas a verdade é que o coração humano se desgasta tentando comandar o que só Deus pode conduzir. Provérbios 3, 5, 6 nos exorta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Entregar o controle não é desistência, é sabedoria. É reconhecer que Deus enxerga além, que Ele vê o todo, enquanto nós vemos apenas partes. Quando confiamos, descansamos. Quando soltamos, Deus age. A ansiedade diminui quando aceitamos que nossa vida está nas mãos daquele que nunca falha. O controle que mais liberta é o que entregamos ao Pai. Ele sabe o que faz e cuida de cada detalhe muito melhor do que poderíamos imaginar. O medo é uma realidade comum a todos nós. Ele surge diante das incertezas, das perdas, dos diagnósticos, dos desafios que não controlamos. Mas a palavra de Deus nos lembra repetidamente: não temas. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A fé é o antídoto do medo. Quando nos firmamos nas promessas de Deus, o medo começa a perder força. Não porque os problemas desaparecem,
mas porque passamos a enfrentá-los com a certeza de que não estamos sozinhos. Fé não é ausência de temor, é presença de confiança. É acreditar que Deus está no controle mesmo quando tudo parece fora de ordem. Quando você sente medo, declare a palavra, ore com sinceridade e se lembre: o Deus que acalma tempestades também acalma seu coração. Nele somos mais que vencedores. Em um mundo marcado pela solidão, incertezas e abandonos, a promessa da presença constante de Deus é um alívio profundo para a alma. Hebreus 13:5 declara: Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa não é apenas uma frase bonita, é um compromisso eterno do Criador com seus filhos. Deus não está presente só nos cultos, nas orações ou nos momentos bons. Ele está ali quando choramos no silêncio, quando não sabemos o que fazer, quando tudo parece perdido. A presença dele não depende do que sentimos, mas da fidelidade da sua promessa. Mesmo quando você não sente, ele está. Mesmo quando você falha, ele permanece. Ele é o Deus que caminha no vale da sombra da morte, que entra na fornalha ardente com os fiéis, que permanece no barco mesmo quando a tempestade assusta. A presença dele é o maior presente que temos. É consolo, direção, força e vida. Onde quer que você esteja hoje, lembre-se, você não está só. Em meio às provações, quando tudo parece estar fora de controle, é natural questionar onde está Deus. Mas a verdade é que ele nunca abandona os seus. E é justamente nos momentos mais difíceis que a sua fidelidade se revela com mais força. Lamentações 3:22-23 declara: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus não muda com as circunstâncias. Ele é fiel quando tudo vai bem, mas continua sendo fiel quando tudo desmorona. Às vezes ele não livra da tempestade, mas acalma o coração no meio dela. Outras vezes permite o deserto para mostrar que o maná ainda cai do céu. Ele é o Deus que usa até a dor para cumprir um propósito eterno. Cada lágrima que você derrama é vista por ele. Cada clamor é ouvido. Cada passo de fé é sustentado pela sua mão. Mesmo que você não entenda o porquê, pode confiar no quem. O Senhor é fiel. Ele começou uma boa obra em você e será fiel para completá-la, mesmo que o caminho passe pela cruz. A paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Filipenses 4:7 nos traz uma promessa poderosa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não é lógica. Não depende das circunstâncias externas, nem pode ser fabricada com esforço humano. Ela vem de um lugar mais alto, nasce do relacionamento com o Pai, cresce na confiança e se manifesta quando o coração decide descansar, mesmo diante do caos. Quantas vezes oramos e, em vez de respostas, Deus nos dá paz? Isso é Ele dizendo: confie em mim. Quando tudo parece desabar, essa paz age como um escudo. Ela protege o coração da ansiedade, da pressa e do desespero. É como um bálsamo que silencia os pensamentos acelerados e acalma a alma inquieta. Essa paz não se explica, apenas se experimenta. E uma vez que você prova dessa presença que tranquiliza a tempestade interior, nada mais consegue se comparar. O mundo pode estar em guerra, mas o coração em Cristo está em paz. O medo paralisa, confunde e nos afasta daquilo que Deus deseja para nós. Mas há algo infinitamente mais forte que o medo: o amor de Deus. Em 1 João 4,18, lemos: No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Isso não é poesia, é uma verdade espiritual profunda. Quando o coração está cheio da certeza de que é amado por Deus, não há espaço para o pânico, para a culpa, nem para a ansiedade. O amor do Pai nos envolve, nos sustenta e nos lembra: você não está sozinho.
É esse amor que nos dá coragem para enfrentar os dias difíceis, porque sabemos que, mesmo que tudo falhe, Ele permanece. Quando Deus diz que nos ama com amor eterno, Ele está dizendo: nada poderá separar você de mim. O medo pode até bater à porta, mas o amor de Deus é quem atende. Ele nos livra do tormento, cura nossas inseguranças e afirma nossa identidade. Filhos amados. Quem conhece esse amor não vive mais escravo do medo, mas caminha em liberdade, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A oração é mais do que palavras lançadas ao céu. É uma conversa íntima com o Criador, um canal direto com o coração de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,17, somos chamados a orar sem cessar. E isso não significa que devemos estar de joelhos o tempo todo, mas sim manter o coração continuamente conectado ao Pai. A oração constante é como respirar no Espírito, algo vital, natural e contínuo. Quando oramos com sinceridade, abrimos espaço para que Deus haja, console, direcione e transforme. Mesmo quando não temos palavras, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. A oração sincera não precisa de frases bonitas, mas sim de um coração quebrantado e verdadeiro. É na oração que encontramos paz em meio ao caos, força no cansaço e esperança no desânimo. Jesus mesmo orava constantemente, no deserto, no monte, no jardim, na cruz. E se o Filho de Deus priorizava a oração, quanto mais nós. Não negligencie esse poder. Uma vida de oração é uma vida de intimidade. Uma das maiores promessas do Evangelho é a vida eterna. Em João 3,16, Jesus nos assegura que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade que já começa aqui, quando entregamos nossa vida a Cristo. A vida eterna é mais do que existir para sempre. É viver em comunhão com Deus, sem dor, sem lágrimas, sem morte, como diz Apocalipse 21:4. Para o cristão, essa esperança não é vaga nem incerta. Ela é firme, como âncora da alma. Hebreus 6:19. Quando enfrentamos luto, doenças ou momentos em que tudo parece desmoronar, essa promessa nos consola. Sabemos que esta vida é passageira, mas a eternidade com Cristo é gloriosa e definitiva. Jesus venceu a morte, e por meio dele, nós também venceremos. Portanto, quando o mundo pesar demais, olhe para cima. Lembre-se, a eternidade está garantida por aquele que não mente, e há um lugar preparado para você, onde a presença de Deus será completa, perfeita e eterna. Hoje eu quero te fazer uma pergunta simples, mas que carrega um peso enorme. O que hoje parece impossível para você? Talvez seja aquela porta que nunca se abre, por mais que você ore, clame, jejue. Talvez seja um diagnóstico médico que te arrancou a paz. Uma situação na família que já te fez chorar em silêncio tantas vezes. Quem sabe é aquele sonho antigo que você já guardou lá no fundo da gaveta porque se cansou de esperar. A verdade é que todos nós, em algum momento, enfrentamos o impossível. E quando isso acontece, a fé é provada, o coração se cansa e parece que o céu está em silêncio. Mas mesmo nesse silêncio, Deus continua ouvindo. Mesmo quando nada muda, Deus continua agindo. Hoje, antes de qualquer oração, eu te convido a abrir o coração diante dele. O que tem tirado a sua esperança? O que tem feito você pensar: isso para mim já não tem mais jeito? Apresente isso agora diante de Deus. Porque o que parece impossível para você é exatamente onde o poder de Deus se manifesta. A palavra de Deus em Lucas 1:37 declara com firmeza e ternura: porque para Deus nada é impossível. Essa frase foi dita pelo anjo Gabriel a Maria, uma jovem comum, assustada diante da promessa extraordinária de que geraria o Filho de Deus. Ela não entendia como aquilo aconteceria. Ela até perguntou: mas como será isso? E a resposta foi clara:
Para Deus, nada é impossível. Essa mesma promessa ecoa até hoje, diretamente ao seu coração. Você pode não ver solução agora. Pode não fazer sentido aos olhos humanos. Mas Deus não precisa de lógica. Ele age com poder, soberania e propósito. Aquilo que está travado há anos, Ele pode destravar em segundos. Aquilo que é impossível para você, para a medicina, para o sistema, para o tempo, não é impossível para o Deus que criou o universo com apenas uma palavra. Então receba essa verdade hoje, não como uma frase bonita, mas como uma promessa viva. Para Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. Maria estava vivendo sua rotina comum quando, de repente, Deus entrou em cena com uma promessa impossível. Ela era uma jovem virgem, sem status, sem grandes recursos, mas foi escolhida para gerar o Salvador do mundo. Ela não pediu, ela não se candidatou, mas o céu olhou para ela e a chamou pelo nome. Isso também pode acontecer com você. Você talvez se sinta pequeno, invisível ou até incapaz. Mas Deus não precisa que você esteja pronto. Ele precisa que você esteja disponível. Assim como Ele escolheu Maria para um milagre impossível, Ele também pode escolher você. Talvez o seu impossível hoje seja uma cura, uma porta de emprego, a restauração de um casamento, a conversão de alguém que você ama, ou talvez seja algo dentro de você, um medo, uma dor, uma insegurança que ninguém vê, mas Deus vê. E a mesma promessa dita a Maria atravessa os séculos para alcançar você agora. Para Deus, nada é impossível. Creia, o impossível de Deus não depende das circunstâncias.